Lewis Hamilton largou na segunda colocação, logo ao lado de Valtteri Bottas. Inclusive, muita gente acreditou que Hamilton conseguiria pular à frente de Bottas logo na largada, mas ele teve algum problema. O que aconteceu na corrida sprint desse sábado? Exatamente o que aconteceu. Na largada, na verdade, foi uma largada monótona, vamos dizer assim, mas em algumas partes apenas. Lewis Hamilton, como eu já falei mesmo no vídeo de ontem, onde eu contei tudo o que aconteceu na qualificação, Lewis Hamilton largou na segunda colocação, logo ao lado de Valtteri Bottas. Inclusive, muita gente acreditou que Hamilton conseguiria pular à frente de Bottas logo na largada, mas ele teve algum problema. E me pareceu até mesmo que o problema que ele teve na largada foi relacionado a um erro dele mesmo como piloto. Essa foi a impressão que eu tive. Não tenho certeza, obviamente, a gente vai saber aí no decorrer do dia de hoje se o erro foi do piloto ou se Lewis Hamilton acabou tendo algum problema na embreagem do carro, por exemplo, que faria com que o carro patinasse mais. Mas o que ficou claro, através da minha análise, obviamente, é que na hora da largada ele acelera mais do que ele deveria ou solta a embreagem antes do que deveria também. Com isso, o pneu patinou muito. E aí Max Verstappen largou muito melhor do que ele. Max Verstappen quase largou melhor do que Valtteri Bottas, na verdade. Largou muito bem e através dessa largada praticamente perfeita de Max, ele já chegou à frente de Hamilton facilmente, tomando a segunda colocação e até mesmo ameaçando na hora da largada a primeira colocação de Valtteri Bottas. Mas o que foi mais impressionante mesmo foi Lando Norris, que jogou para o lado direito de Lewis Hamilton e tentou ultrapassar o piloto inglês logo na largada e conseguiu colocar uma roda ali na grama, é isso mesmo, colocou uma roda na grama e ultrapassou Hamilton logo na primeira curva, enquanto seu companheiro de equipe, Daniel Ricciardo, só ia reto e conseguiu também ultrapassar Hamilton. Dessa forma, Lewis Hamilton caiu da segunda colocação para o quinto lugar logo na largada, sendo ameaçado por Pierre Gasly. É isso mesmo, na verdade, Gasly conseguiu ultrapassar Lewis Hamilton, mas por conta de um toque na hora da largada também, ali na asa dianteira do Gasly, a asa dianteira foi danificada. E aí na hora daquela reta curva, que eu não sei exatamente o nome, que vai para aquela chicane da pista de Monza, acaba que a asa dianteira do Gasly não suportou, entrou para baixo do carro e ele perdeu total controle da sua AlphaTauri. Acabou indo lá para a brita e com isso acabou que ele tentou controlar o carro, jogou o carro de lado, tentou diversas vezes dar golpes no volante e acabou perdendo a sua quinta colocação logo à frente de Lewis Hamilton em um acidente na barreira de pneus. Um acidente que quase não aconteceu, na verdade. Se ele tivesse controlado o carro, muito provavelmente ele teria conseguido voltar aos boxes, trocar os pneus e a asa dianteira e continuar a corrida. Mas não foi isso que aconteceu. Ele não conseguiu e por conta disso acabou que ele saiu da corrida sprint naquele momento. Uma corrida que ele estava fazendo muito bem, largou muito bem também, ultrapassando até mesmo Lewis Hamilton. Mas aí, o que aconteceu ainda nessa volta? Em bandeira vermelha, acaba que o Tsunoda, o companheiro de equipe de Pierre Gasly, em uma disputa de posições, ou melhor, acompanhando Robert Kubica, que está substituindo Kimi Raikkonen, acabou tocando no Kubica. E com isso, gerou uma rodada também do Kubica, ele ficou ali rodado no meio da pista, e o japonês, ou melhor, coreano, acabou xingando ainda por cima, Kubica dizendo que ele é um idiota. Acabou tendo que trocar a asa dianteira também, os pneus. Kubica voltou para a corrida normalmente, mas voltou lá atrás, logo à frente de Tsunoda mais uma vez. Mas todos esses acidentes, principalmente do Pierre Gasly, geraram um safety car ali no meio da corrida. E com esse safety car, os pilotos diminuíram a velocidade, com Lewis Hamilton ainda em quinto lugar, logo atrás de Lando Norris e Daniel Ricciardo. É isso mesmo. Hamilton ficou ali em quinto lugar nesse momento. E acabou que a corrida terminou exatamente assim. E por isso que eu acredito que essa corrida não foi tão bacana assim, porque Valtteri Bottas distanciou de Verstappen, Verstappen distanciou de Daniel Ricciardo e Daniel Ricciardo se distanciou de Lando Norris, o companheiro de equipe dele. Quem ficou mais próximo ali nessa primeiro pelotão foi principalmente Lewis Hamilton, bem próximo de Lando Norris, tentando ultrapassar. Mas qual é o grande problema de Monza nesse momento?
a asa traseira de todos os carros da Fórmula 1 estão bem menores. A asa traseira está bem pequenininha, parece só um risquinho, uma aleta quase. E na hora que utiliza o DRS, não tem muita diferença de diminuição do arrasto aerodinâmico. Por conta disso, a utilização do DRS tem pouca eficácia nas retas de Monza, justamente por conta disso. Então acaba dificultando ainda mais ultrapassagens dentro da pista. Uma pista com grandes retas, não proporcionando grandes ultrapassagens dessa vez. Lewis Hamilton tentou diversas vezes, não conseguiu e terminou a corrida na 5ª colocação, logo atrás de Lando Norris e acabando com os planos da Mercedes de fazer uma dobradinha nesse GP especificamente. E acabou mesmo que Valtteri Bottas foi prejudicado de certa forma. Na verdade, prejudicou a Mercedes de certa forma, justamente porque foi anunciado que ele teria que trocar as peças do motor para a corrida. E por isso, ele será punido na corrida em 10 posições no grid. Ou seja, ele que largaria em primeiro lugar, em uma situação normal, vai ser punido largando na 11ª colocação. Lewis Hamilton, que chegou em 5º, vai largar em 4º lugar. E acaba que não vai ajudar muito a Mercedes. Provavelmente vai ter dificuldades na hora da corrida, a não ser que ele tenha uma largada excepcional. E por conta disso, pode ser que a Mercedes prejudique muito e o campeonato de Hamilton se prejudique ainda mais. Isso sem contar que Max Verstappen somou mais alguns pontos nessa corrida sprint por ter chegado na 2ª colocação, enquanto Lewis Hamilton não somou nenhum ponto, se distanciando ainda mais no campeonato e em uma pista que muito provavelmente a Mercedes iria dominar se não fossem esses fatores específicos que irão acontecer. Então eu acredito que o que a Mercedes vai fazer nesse momento, talvez a melhor estratégia, seja justamente trocar a unidade de potência de Lewis Hamilton nessa pista também, justamente tentando manter ali, utilizando essa potência extra, esse desempenho ótimo da Mercedes em Monza, utilizando disso a favor deles. Aproveitando que Hamilton já vai largar lá atrás, lá na 4ª colocação, já troca tudo, larga lá de 14º, vem recuperando e marca alguns pontinhos e realmente descarta essa corrida, sendo punido ali, trocando o motor, pelo menos numa corrida onde eles conseguem fazer ultrapassagens e marcar alguns pontos. Posteriormente, não precisarão mais trocar os motores por conta dessa situação de Lewis Hamilton. Eu acredito que a Mercedes vai acabar fazendo isso, pelo menos eu acho que isso é o mais provável de acontecer acompanhando Valtteri Bottas. E aí em outro GP, quando Max Verstappen tiver que trocar a unidade de potência, eles vão estar na frente da Red Bull. Acredito que é basicamente isso o que vai acontecer. A coisa mais legal que aconteceu na corrida sprint, na verdade, foi com o Sérgio Pérez lá atrás do grid, que realmente não largou tão bem assim e acabou tendo que ultrapassar alguns carros, fazendo ultrapassagens bem bonitas, muitas vezes por fora da curva e tudo mais. A única coisa que ele fez que foi bem estranho, bem ridículo, de certa forma, foi a tentativa de ultrapassagem em Stroll, que na curva 1 colocou por fora em Lance Stroll, tentou fazer a curva por fora, Lance Stroll não deu espaço, obviamente, e aí ele cortou a curva. Ele decidiu passar em cima daquelas linguições, né, que a gente fala, da curva e pensou que a ultrapassagem seria dele, a posição era dele, mesmo nessas situações. E continuou à frente de Stroll, como se nada tivesse acontecido. Acabou que a Red Bull decidiu pedir para o Pérez trocar novamente as posições, porque era o correto a se fazer, e ele o fez. E acabou que ele deixou mesmo o Lance Stroll ultrapassar ele novamente, mas logo na próxima volta abriu o DRS e ultrapassou no mesmo lugar por fora, mas dessa vez de uma forma bacana. A parte mais emocionante da corrida foi justamente essa, das ultrapassagens de Sérgio Pérez em cima de alguns carros ali do grid da Fórmula 1. Ele até tentou ultrapassar Giovinazzi, mas não foi com muito sucesso, não conseguiu ultrapassar o piloto italiano, que vai largar muito bem amanhã, entre os 10 primeiros, também dentro de casa. Vai ser bem bacana, inclusive, ver Antonio Giovinazzi andando tão bem assim, logo no GP dentro de casa, o GP da Itália. Mas eu queria saber de você, já comenta aqui nos comentários e também no chat, que você está assistindo ao vivo a live, os 5 primeiros colocados da corrida de amanhã, quem você acredita que vai chegar entre os 5 primeiros, o top 5 do GP de Monza de Fórmula 1. Para mim, Max Verstappen, segundo lugar, eu acredito que vai ser Daniel Ricciardo, que está andando muito bem nesse GP de Monza, nessa pista. Em terceiro lugar, Lando Norris. Em quarto lugar, vai depender muito se Lewis Hamilton vai ou não trocar a unidade de potência. Eu vou arriscar Lewis Hamilton, mesmo assim. Em quinto lugar, eu vou dizer que vai ser Charles Leclerc. Vai manter mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo, que aconteceu no GP Sprint. Não acho que vai mudar muita coisa.
para a corrida, a não ser que Lewis Hamilton consiga ultrapassar as duas McLarens. Se não, e se ele trocar o motor, vai continuar, eu acredito, do mesmo jeito que está. Mas comenta aí embaixo o que você acha que vai acontecer no chat e também nos comentários desse vídeo aqui.